nível 2, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje? Hoje nós vamos ver a história do nosso livro, a lição 7. E abra o seu livro então na página 29, para a gente poder ver a história de hoje. O título da história de hoje é o mesmo título da lição da semana passada. Posso ouvir e falar, mas a história é diferente. Hoje eu vou contar para vocês a história de dois homens que conheceram Jesus, que ouviram falar de Jesus e amavam tanto Jesus que dedicaram a sua vida para sair pelas cidades contando sobre o amor de Jesus para outras pessoas. O nome desses homens era Paulo e Silas. Olha só, Paulo e Silas saíam pelas cidades falando sobre o amor de Jesus para as outras pessoas que ainda não ouviram, não tinham ouvido falar de Jesus ainda. Mas aconteceu uma coisa impressionante com Paulo e Silas. Eles foram presos por isso, vocês acreditam? Algumas pessoas naquele tempo não gostavam que as outras pessoas soubessem do amor de Jesus. Olha que absurdo. E Paulo e Silas foram presos, né? Foram levados para uma prisão. E sofreram um pouco lá dentro, né? Mas olha só que interessante a história de Paulo e Silas. Mesmo lá dentro da prisão, ao invés de Paulo e Silas começarem a reclamar, a dizer, Deus, por que o Senhor deixou a gente passar por isso? Não. Paulo e Silas aproveitaram que o tempo não passava, eles tinham tempo lá dentro, não poderiam sair dali por enquanto, e eles começaram a louvar a Deus. Sabe o que é louvar a Deus? Louvar é falar bem. Então, existem duas maneiras da gente louvar a Deus. Você pode louvar a Deus falando bem de Deus, quando você diz, Deus, você é maravilhoso, Deus, você é poderoso. Você está falando bem de Deus. E você pode cantar músicas que falam isso, que falam como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, cantando também, né? E se você faz isso, isso é louvor. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, tarde da noite, resolveram louvar a Deus. E aconteceu uma coisa impressionante. A Bíblia diz que houve um terremoto na prisão e as algemas que estavam prendendo Paulo e Silas se abriram. Na verdade, as algemas de todos os presos se abriram. E aquilo foi alguma coisa impressionante, né? Especial que Deus fez, né? De tanto que Deus gostou do que Paulo e Silas estavam fazendo. Mas olha só que coisa impressionante. Naquele tempo, o homem que cuidava dos presos para que os presos não fugissem era chamado carcereiro. E o carcereiro, quando percebeu que todos os presos estavam soltos, né, as algemas deles tinham sido abertas, o carcereiro pegou uma espada e ele ia se matar. Sabe por quê que ele ia fazer uma coisa tão terrível? Porque naquele tempo, se as autoridades, as pessoas que mandavam lá na cidade, soubessem que os presos haviam fugido, as autoridades mandavam matar o carcereiro, como se o carcereiro fosse o culpado, entendeu? E além de matar o carcereiro, olha que coisa terrível, matavam a família do carcereiro, olha que triste. Então o carcereiro, quando ele trabalhava, né, ele tinha esse trabalho, né, de cuidar dos presos, ele tinha que ter muito cuidado para não deixar os presos fugirem. E o carcereiro, quando viu todo mundo solto, ele ficou muito assustado e ele pegou uma espada. Olha aqui o carcereiro, né? Ele pegou uma espada e ele já ia se matar. Mas daí Paulo e Silas falaram, não, pare, né? Não faça isso. Creia no Senhor Jesus que será salvo você e a sua casa, você e a sua família. E aí o carcereiro se acalmou e não fez aquela coisa terrível, né, de tirar a própria vida, de se matar, não é? Olha só, eu gosto muito dessa história porque ela nos ensina que nos momentos difíceis que a gente passar, a gente não precisa ficar reclamando, não é?
gastando tempo reclamando. A gente pode lembrar do amor de Deus e confiar no amor de Deus. E com certeza, assim como ele fez uma coisa extraordinária na história de Paulo e Silas, Deus pode fazer alguma coisa extraordinária na sua história quando você passar por algum problema, tá? Não esquece disso. Conta essa história para sua família, tá bom? Bom, agora que a gente já ouviu a história de hoje, nós vamos fazer a lição, né? As lições, as atividades referentes a essa história. Então, virando a sua página, vira a sua página, olha só. Olha só. Nessa página aqui, olha. Nessa página aqui, nesses espaços vazios azuis, né? A gente vai colar algumas figuras que lembram essa musiquinha que está escrita aqui do lado. Tem uma musiquinha aqui bem legal, não é? Eu gosto muito dessa musiquinha. Ela é assim, olha. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. Legal, não é? Essa musiquinha, ela lembra que Jesus nos perdoou dos nossos pecados e nos salvou, não é? Ele nos perdoou os pecados e um dia vai nos levar para morar lá no céu com ele, não é? E a gente só poderia morar no céu com Jesus se Jesus limpasse o nosso coração dos nossos pecados, das coisas erradas que a gente fez, porque nós mesmos não conseguimos fazer isso, não é? Entendeu? Então essa musiquinha lembra disso. E nessa atividade, além de você aprender essa musiquinha, nós vamos destacar algumas figuras e colar aqui nesses espaços vazios. E a proposta dessa atividade é que você aprenda essa musiquinha. Então você vai poder ouvir esse áudio que a tia Cássia vai mandar para você, não é? Várias vezes, quantas vezes você quiser, para você aprender a musiquinha. E você vai poder cantar essa musiquinha e explicar o amor de Jesus para outras pessoas, para os seus amiguinhos ou para as pessoas da sua família que ainda não sabem disso. Então, olha só, nesses espaços vazios, nós vamos colar as figuras do encarte 5, que é lá no final do seu livro. Olha, a tia Cássia já separou aqui. Eu vou mostrar para você lá no finalzinho do seu livro. Olha que legal. São essas as figuras que vocês vão destacar. Então, a cruz é uma plaquinha de trânsito. Você já deve ter visto essa plaquinha de trânsito enquanto o papai está dirigindo, a mamãe está dirigindo com você no carro, né? Nessa plaquinha está escrito pare. Então, quando o motorista vê essa plaquinha, ele precisa parar. E um coração, não é? Então, a cruz nos lembra do sacrifício de Jesus. Jesus entregou a própria vida, ele morreu lá na cruz para pagar os nossos pecados. Era o único jeito dos nossos pecados serem perdoados e o nosso coração ficar limpo, não é? Esse coração lembra que Jesus nos amou para fazer uma coisa tão importante dessa, não é? E a musiquinha, o nome dessa musiquinha é Pare, né? Então a plaquinha é para lembrar que você tem que parar e lembrar disso, né? Lembrar do que Jesus fez por amor a você, tá bom? Bom, essa é uma atividade. A próxima atividade, aí do ladinho onde você estava fazendo essa atividade agora, olha só que legal. Então, você fez essa atividade, não é? Você vai aprender a musiquinha, destacar aquelas figuras e colar aqui, tá bom? Virando o livro, olha aqui. Ah, olha que legal. Nós temos uma atividade onde a gente vai lembrar por que a gente tem que louvar a Deus. Como Deus o que Ele fez, que Ele merece que a gente fale bem dele, que a gente louve-o ou com palavras ou com canções, não é?
Então a gente vai louvar a Deus porque Ele é bom. Então a gente vai achar a palavrinha bom aqui. E aí você vai pegar o seu lápis e vai fazer um retângulo em volta aqui da palavra bom, não é? A gente vai louvar a Deus também porque Ele é o nosso Salvador. Olha aqui, ó. Começa aqui na letra S e termina na letra R. E você vai fazer um retângulo bem grande em volta dessa palavra, tá? E a gente também louva a Deus porque Ele é nosso amigo. Então, começa aqui no A e vai até a letra O. Então, você também vai fazer um retângulo aqui nessa atividade, tá bom? Nível 2, olha, na próxima semana a tia Cássia tem uma história nova para a gente falar um pouquinho mais do amor de Deus. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um beijão da tia Cássia.